O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Salve, salve! Muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma edição do Central Cine Brasil, programa de número 224, neste maio de 2024, para falar de A Metade de Nós, filme que estreia nos cinemas no próximo dia 30 e que vem de um prêmio de público de melhor longa brasileiro na Mostra de Cinema de São Paulo no ano passado, levou também a menção honrosa para o elenco no último Festival Mix Brasil, em 2023, e o ator Kaká Amaral foi escolhido como destaque, como melhor ator no Festival Internacional de Punta del Este, já neste ano de 2024. A Metade de Nós tem Francisca e Carlos lutando para se adaptar à nova realidade após o suicídio do único filho deles, o Felipe, e mergulhados em fantasias, medos e melancolia, cada um está tocando esse momento em experiências bem radicais e diferentes. O Carlos se muda para o antigo apartamento do seu filho, o Felipe, e a Francisca, assombrada pela culpa, também tenta desvendar o enigma do suicídio. Eu sou Paulo Júnior, tenho também a companhia do Davi Correia e a gente vai bater um papo com o diretor Flávio Botelho. Tudo bem, Flávio? Como vai? Oi, Paulo. Oi, Davi. É um imenso prazer estar aqui para falar do nosso filme. Super obrigado pelo convite. O que eu posso ajudar? Nós somos os pais do Felipe. Seu paciente. Sinto muito. Como é que vocês estão lidando com isso? A gente precisa conversar. Como você se sente, Carlos? Nosso filho está morto e agora? A gente precisa falar o que a gente está sentindo. Será que é tão difícil você perceber? Eu não quero falar. Tem muito assunto para a gente tratar a respeito da temática do filme. Inclusive, é bem interessante que os materiais de divulgação para a imprensa estão vindo, inclusive, com manuais que tratam sobre formas de se falar sobre suicídio, formas de se lidar com a saúde mental. Mas antes eu queria começar falando da atuação desse casal que você buscou, que você encontrou, a Denise Weinberg, o Kaká Amaral, que vive em Francisca e Carlos. Para mim, a atuação deles segura demais o filme. É um filme nitidamente pequeno, de poucas locações, vivenciado muito na intimidade deles, e eu fico imaginando, o Flávio precisou achar um casal de atores, uma idade para serem pais, né, de um jovem, então ali, digamos, na sua pesquisa, acima dos 50, talvez acima dos 60 anos, que fossem, né, que tivessem essa experiência e que segurassem muito essa emoção que eles conseguem trazer nas conversas e na forma com que tratam o luto. Queria te ouvir um pouco sobre a atuação deles, sobre a sua preparação desse elenco, e imagino eu que você tenha ficado muito satisfeito, porque eu acho que esse casal está bem demais na tela. Paulo, obrigado pela pergunta. Eu acho que esse é o embrião do filme, né? Quando a gente fala no casal protagonista, né, na Denise Weinberg e no Kaká Amaral, que representam a Francisca e o Carlos, foi uma das primeiras coisas que a gente definiu lá atrás, né? O filme, assim que ele nasceu, ele foi definido como um filme de ator. A gente queria que fosse um filme feito pelos atores em que nada sobressaísse a eles, né? Então, que a gente pudesse valorizar muito a atuação, os sentimentos, essa carga dramática que a gente ia trazer para os personagens e pudesse trabalhar com esses atores por um período razoável, período que é considerado até um período de ensaio que geralmente se usa no teatro. Então, esse filme, né, eu comecei a escrever ele em 2014, com o Bruno Castro, um grande parceiro, e logo depois veio a Daniela Capelato, mas ele tem uma longa jornada aí de roteiro, né? A gente foi desenvolvendo aí os tratamentos, teve consultoria, né, do Gualberto Ferrari, do Miguel Machado, que o filme foi evoluindo, e quando a gente conseguiu finalmente chegar nesses personagens, acabou ficando mais claro quem poderia representá-los, né?
a Denise Weinberg foi, eu acho que a minha primeira opção. Eu admiro ela muito, eu conheço o trabalho dela no teatro, né? Ela é super experiente no teatro, tem muitas coisas na TV, muitas coisas no cinema também, e eu sentei para tomar um café com a Denise e falar, Denise, eu tenho esse papel, acho que é você, a Francisca é você, eu queria que você lesse o roteiro e a gente conversasse, mas uma coisa importante para esse filme, e eu queria que você tivesse ciente, é que eu queria ensaiar. Você topa? Né? Então, dá uma olhada no roteiro, vamos conversar e a gente entende se cabe, se a gente consegue casar agendas. Tá? Denise leu o roteiro, se encantou pela ideia e falou, cara, sou eu, vamos fazer, eu topo ensaiar. E dali a gente também foi fechando, né, as outras pessoas do elenco. Então, o Cacá Amaral também chegou, porque é um grande parceiro da Denise há muitos anos, é alguém que admira, ele fez um filme lindíssimo, chama Pela Janela, que eu tive mais contato com o trabalho dele. E a gente, então, chamou o Cacá também topou ensaiar. Logo depois a gente aí foi pensando um pouco nos coadjuvantes, né? Apareceu a Clarice Nisquier, que é também uma super atriz de teatro, está há anos em cartaz com um espetáculo chamado A Alma Imoral, baseado na obra do Newton Bonder, que, enfim, é um espetáculo que ela está sozinha ali no palco, desnuda, assim, nua, que é um espetáculo fortíssimo, super, super potente também. E aí foram, né, chegou a Justine Otondo, Henrique Schaffer, depois o Kenner Macedo, que também, né, um ator que eu admiro muito desde o Corpo Elétrico, quando ele protagonizou esse filme do Marcelo, que é lindíssimo também. E a gente foi, então, formando esse elenco que ia participar com a gente. Mas, a princípio, o ensaio foi super concentrado na figura desses pais sexagenários, né? Eu acho que você falou 50 e tantos, tal. Eu acho que a gente foi para a faixa dos 60. Eu acho que tem né, o filho, quando ele se suicidou, ele tinha por volta de 30, então a gente pensou mais ou menos atores com 60 anos. E a gente estava ali num momento muito tenso do Brasil, né? Um momento muito difícil, que era a eleição de 2018. E quando a gente começou a ensaiar, então a gente chegava para ensaiar com muita carga ali, né? A gente tinha toda essa efervescência de caos na política brasileira, enfim, de quem seria eleito em 2018, e a gente ali concentrado nessa história que é densa, que é bem particular, estou com uma palavra aqui, mas que fugiu, mas, enfim, uma história que eu não quero falar minimalista, particular, talvez, né? Uma história, acho que ela conta de uma família, ela está lá no singela, talvez? Isso, singela. Eu acho que é uma boa palavra, assim, mas que ela que ela se encerra num núcleo familiar, né? Ela é pequena, como você disse, são poucas locações, né? Ela se concentra basicamente na casa do casal, na casa do filho do casal. Tem algumas locações, tem algumas externas, tal, mas a maioria está ali entre esses dois lugares, né? E a gente fez esse mergulho juntos. Eu tinha essa vontade de ensaiar, Cacá e Denise toparam, e a gente foi nós três para uma sala de ensaio, até de uma querida amiga que cedeu, a Cristina Nalmoves, e a gente se encontrava todo dia para fazer coisas que eu acreditava serem muito importantes para o filme. Uma delas era criar todos os vínculos entre esse casal e entre esse personagem que está muito presente, porém ausente, né? Aquela presença ausente do filho do Felipe que se suicidou. Então, a ideia foi, né, nesse começo, fazer um pouco leitura de roteiro, tentar entender um pouco de uma forma mais macro o que cabe, o que não cabe. Então, paralelamente ao ensaio também, uma vez por semana eu tinha encontro com os roteiristas, com a Daniela Capelato e o Bruno Castro, que a gente ia juntos fazendo ajustes, né, nos diálogos, ajustes em uma outra cena que vinham dessa sala de ensaio como proposta, e a gente foi desenvolvendo e chegando, né, nesses personagens, corpos, posturas, e aí criando esse vínculo entre os dois, né, o vínculo de como eles se conheceram, de quando eles casaram, da primeira viagem juntos, do nascimento do filho, da formatura do filho. A gente foi criando esse universo que está para fora do filme, né? O universo pregresso, né? Um pouco a gênese dos personagens.
E de lá, a gente aí sim começou a entrar na cena de uma forma um pouco aí mais sutil também, para não esgarçar a cena ao máximo na sala de ensaio e chegar na hora ela está muito exaurida já, né? Então a gente passava pelas cenas, fazia um ensaio, ajustava algumas coisas, e a gente voltou no final para fazer um trabalho de mesa, que foi muito legal, que foi a gente chamou de mapa das emoções. E a gente passou cena a cena do roteiro, e quem entrou nesse mapa foi a Denise, o Kaká e o Kellner, que eram os que tinham mais cenas, de fato, ali no roteiro. E para cada cena, eles traziam, cada um deles, uma palavra que poderiam acionar de uma forma simples, né, de uma forma imediata, o estado emocional que a gente chegou no roteiro, que a gente chegou no ensaio, e um grau de energia. Então, a gente determinou de 0 a 5 o quanto a personagem estaria de energia naquela cena. Então, foi muito legal, assim, porque a gente tinha, né, eu tentei filmar o máximo cronológico possível do roteiro, mas que é uma tarefa muito difícil de fazer, né, porque tem cenas que é impossível de espaçar conforme o roteiro, que você tem que fazer na sequência, você depende de uma locação, mas eu tentei, pelo menos, né, as primeiras cenas ali conversarem um pouco com o começo do filme, as últimas cenas serem as cenas finais do filme, e a gente, antes de começar o filme, a gente abria aquele mapa e chegava, bom, então aqui a Francisca está com energia 3 e a palavra dela é obsessão, e o Carlos está com energia 5 e a palavra dele é raiva, ou a palavra dele é desespero, enfim, a gente ia modulando e ia para a cena para fazer. E foi muito bacana esse processo, porque eu acho que, além de tudo, uma das coisas mais importantes, Paulo, foi criar essa conexão entre a gente, sabe? Em que a gente podia se acessar de uma forma mais orgânica ali, né? O set, ele acontece de uma forma muito rápida, muito dinâmica, tem muita gente, muita coisa acontecendo, né? Tem 1000 demandas ali, né? Desde figurino, luz, maquiagem, objeto. Então, as coisas, elas são muito intensas, e é bom ter essa conexão com o ator de uma forma mais direta, né? Em que a gente se olhava, se entendia, falava uma coisinha ali, chegava e se conectava e se conhecia a ponto de, eventualmente, corrigir, achar que, né, não, putz, eu acho que esse caminho aqui, uma coisa que se apresentou no ensaio talvez funcione mais, ou talvez o que a gente fez no ensaio, entendendo um pouco mais, né, do que a gente fez até agora, talvez a gente possa alterar um pouquinho aqui, aumentar ali e tal, ajustar, e construindo esse trabalho junto, né, um trabalho coletivo ali, né, entre mim e os atores, né, entre não só isso, mas o trabalho de atuação, sim, mas né, essa piração que é o cinema, que é esse trabalho coletivo com muitas ideias, vontades, opiniões, que é essa pulsão do set, que é maravilhoso. Oi, Flávio, tudo bem? Oi, Davi, tudo bom? Tudo jóia. Bom, então uma pergunta bem nesse final mesmo, assim, eu achei bem interessante essa construção que muitas vezes a gente, quando a gente pensa um filme ou pensa atuação, a gente não imagina que esse trabalho seja feito, e é legal citar isso, assim, porque algumas pessoas que ouvem o podcast já manjam disso, mas muita gente não manja, então, muito legal essa descrição, e é bem interessante como mostra e como destaca um trabalho de tornar o filme pessoal, né? Aí você até usou uma palavra, né? Quando eu pensei o filme, eu pensei um pouco no referente ausente, né? Que é a figura do filho ali, né? Que ele não até nem tem rosto em alguns momentos, e aí eu fiquei pensando que, na verdade, a gente vê essa pessoa, mesmo a gente não vendo um rosto específico por causa dessa construção da dinâmica ali dos pais, né? E aí, em cima disso, a minha pergunta isso tem um fundo totalmente pesado. E aí, quando começa o filme, você se arma, assim, para receber essa história pesada, mas não é isso que acontece. O filme, ele acaba sendo leve, ele consegue, né, que até você ficou pensando em que palavra usar, né, mas ele é isso, ele é um filme que acaba sendo leve, ele tem essa leveza. Como é que você fez para que tudo isso, né, além desse trabalho com os atores, que outros elementos você pensou, ou se isso foi acabando construindo com esse trabalho pré-filmagem, para chegar nessa leveza do filme, e que papel a montagem tem nisso também, e o pós tem depois?
Ah, legal, Davi. Eu acho que, pensando aqui na palavra que eu estava querendo buscar, era intimista. Eu acho que o filme ele é intimista. Interessante você falar de leve, né? Porque a gente fala de suicídio, e aí eu vou retomar um pouco a primeira pergunta do Paulo, que eu não respondi, que eu acho que é muito importante a gente falar sobre suicídio, falar de uma forma mais segura possível, né? Eu conversei muito com psiquiatras no começo do filme, no começo do processo de escrita. Ao terminar o filme, eu também conversei com algumas pessoas especialistas em suicídio, que são conhecidos como suicidologistas, e eu queria uma forma segura de poder conversar sobre isso. Eu acho que o suicídio ele é um tema muito delicado, ele é um tema que as pessoas têm muito medo de falar pelo efeito contágio, né? A partir do momento que diz, né, que a partir do momento que se fala sobre ele, existe a possibilidade de, né, afetar outras pessoas que tenham pensamentos suicidas, e por isso que se deveria evitar. Esse é um pensamento que ele começa a ser modificado, né? Ele começa a ser modificado no sentido de que, se a gente não puder falar sobre suicídio, se a gente não falar sobre suicídio, a gente não vai mudar uma realidade, a gente não vai mudar uma realidade atual, que são esses números que não param de crescer, especialmente nas populações mais jovens, né? A gente tem um índice de suicídio aumentando no Brasil. Você tem, né, no Brasil, em média, por ano, 16 mil suicídios, e para cada suicídio, né, são mais ou menos 135 pessoas impactadas diretamente por essa morte, né? Então, se você fala de mundo, então esse número ele aumenta exponencialmente, ele vai para 700 mil pessoas que se suicidam por ano. Então, um número muito alto, muito significativo. Ele é a terceira maior causa de morte dos jovens no Brasil, inclusive, e esse é um assunto super delicado. Acho que ele tem que ser falado e conduzido de uma forma delicada, e sempre que for falado, né, eu não sei o quanto aqui vocês vão trazer, mas a gente precisa trazer também possibilidades das pessoas que eventualmente estejam em sofrimento, que tenham pensamentos de suicídio, que procurem ajuda, que procurem lugares que possam se amparar, que possam conversar. Tem programas, né, como o próprio CVV, ele funciona 7 dias por semana, 24 horas por dia, com pessoas altamente especializadas do outro lado da linha. Muitas pessoas dessas são pessoas que foram impactadas por um suicídio na própria família, são, né, chamados de sobreviventes. E tem ainda, se não sentir a vontade com a ligação, tem um chat da Unicef, que ele aí funciona de segunda a sábado, e geralmente ele é focado no público de 13 a 24 anos, ele funciona todos os dias das 8 às 10, é uma coisa, né, ali muito mais ligado ao meio online. Então a pessoa digita, conversa, mas ela tem apoio, tem suporte. Tem o mapa da saudemental.com.br, que também é um lugar onde a pessoa pode ter acesso a profissionais da saúde, né, caso não tenha acesso financeiro, caso não tenha, não saiba como chegar, não tenha conhecimento sobre isso, ela pode ali consultar profissionais que fazem atendimento gratuito. Então, assim, é muito importante a gente trazer esse tema com responsabilidade, saber que a gente pode, sim, mudar uma realidade de como se fala sobre o assunto, de como se trata sobre isso, para ele não ser só e apenas um assunto tabu, um assunto que cria estigma na família, e que as pessoas se sintam completamente desamparadas quando tem uma perda dentro da família, no núcleo familiar ou de alguém próximo. Então, eu acho que quando, né, o filme em si, ele acontece, né, a vontade de falar desse filme surge muito de um caminho pessoal. Eu perdi uma irmã por suicídio em 2007. Ela se suicidou por uma depressão pós-parto. Ela teve uma depressão anterior ao parto, teve uma gravidez maravilhosa, e 6 meses depois que a minha sobrinha nasceu, ela voltou a ter uma depressão, se tratou, consultou, né, psicólogo, psiquiatra. Ela estava ali no caminho de começar a se reerguer, a melhorar, e tentando entender aquele amor absurdo que ela tinha pelo meu sobrinho. Acho que isso sempre foi muito claro. Ela sempre falou o quanto ela amava, o quanto ela estava invadida por aquele sentimento gigante, e
mas 6 meses depois ela começou a melhorar e um dia ela se suicidou. E foi uma coisa muito... por mais que eu fale muitas vezes, a emoção sempre vem, assim, porque ela vem. Eu acho que ela sempre virá, sabe? Mas foi um processo muito dolorido, né? Foi uma perda muito bruta, muito forte na nossa família, porque a gente sai de uma euforia familiar, né? Da primeira neta, daquele ser mais amado, daquela criança ali, né? E por uma depressão coletiva ali, por uma tristeza coletiva, né? Não vou chamar de depressão, vou chamar de tristeza coletiva, e aí eu acho que, né, você foca em cada um dos atores, cada um dos afetados, eu acho que lidou de uma forma, né? E isso por si só já é muito duro, né? Já é muito devastador. E eu tive em casa exemplo do meu pai que resolveu, né? Era um cara muito fechado, assim, ele era um cara que não falava muito de sentimento, por mais que ele fosse muito aberto, comunicativo, né? Uma pessoa que falava com todo mundo, conversava, contador de piada e tal, mas na hora de falar dele, do sentimento, ele se fechava. Sempre estava tudo bem. Falava, pai, tá tudo bem? Tá, tudo ótimo. Você via que ele estava se ruindo ali, mas estava sempre tudo ótimo. E ele escreveu um livro, né? Ele foi o primeiro a romper esse às vezes, um círculo do silêncio que se forma ali em volta da família sobre o assunto, e ele resolveu botar esse assunto no mundo, assim, falar, e contar um pouco a visão dele sobre o que aconteceu, né? Que eu acho que é uma outra peculiaridade do suicídio, é que a gente, cada um cria a sua narrativa, a sua história, né? Cada um cria como aconteceu a história, porque a gente nunca, de fato, vai saber o que estava passando naquele exato momento na cabeça da pessoa que se suicidou. Então, meu pai cria a história dele, eu criei a minha, o meu ex-cunhado criou a dele, minha mãe criou a dela, e a gente vai, né, tentando construir como minha irmã estava naquele momento, e a gente ali vai se acomodando, vai, né, conseguindo respirar um pouco mais, conseguindo entender um pouco mais, e o suicídio, geralmente, ele vem com muitos sentimentos ligados a ele, para quem fica, né, que gera muita culpa, às vezes gera raiva, às vezes gera vergonha. Então, como também lidar com a dor e com isso tudo que vem a reboque, né? Como a gente vai fazer para conseguir administrar isso? E foram tempos muito duros, assim. Eu acho que depois que meu pai rompe, né, que ele consegue romper esse ciclo, né, falando sobre a experiência dele, contando um pouco a história dele, da família, a relação dele com os pais, ele também perdeu os pais muito cedo. Eu consegui entender que eu também queria falar sobre isso depois de um tempo, e meu jeito de falar é o meu jeito como eu trabalho, né, pelo cinema. E aí sim, então, né, ela morreu em 2007, em 2014, 7 anos depois, eu falei, putz, eu quero falar sobre isso da minha forma também, né, e eu concentrei muito o filme para falar como esses, né, enfim, primeiro, eu acho que vale fazer um parênteses aqui, que eu tentei, né, muito com a ajuda dos consultores, o Miguel Machado, um consultor maravilhoso, que ele falava, Flávio, você tem que tentar se desgrudar dos personagens dos seus pais, senão você não consegue trazer complexidade. Né? Se a gente fica muito em referência de pessoas que estão ali ligadas a você, você acaba perdendo possibilidade de entrar nesse mundo da ficção. E aí eu fui aos poucos conseguindo, né, eu, o Bruno, a Daniela, a gente foi conseguindo trazer outros corpos, outras vontades, outras formações para esses personagens, para conseguir sair da minha história, né? Eu saio da minha história de uma forma factual e eu entro na minha história de uma forma sentimental. Acho que não tem como eu não falar de retratos emocionais, de lugares que a gente passou, né, durante todo esse processo de luto da minha irmã. Então, a minha decisão foi muito falar a partir do momento que o Felipe, o filho, morre, então é dali em diante a história, e da leveza, eu acho que ele é um filme que ele fala sobre vida e morte, né, Eros e Thanatos, né, de como as coisas vão se intercalando, revezando, então a morte está muito presente, mas a vida, o chamamento para a vida ali, né, na natureza,
na família, nos netos, sobrinhos netos, nos amigos, em novas pessoas, enfim, aquilo vai chamando de volta para a vida, né? Então, foi essa a intenção, de intercalar sobre isso e fazer um filme que trouxesse um pouco de... Como eu vou te dizer isso? Mas trouxesse uma conversa com as pessoas que passaram pelo mesmo processo, sabe? Eu não sei se eu te respondi completamente, Davi. Não, respondeu sim, e é interessante porque acaba sendo o próprio depoimento, eu acho que corrobora a resposta, né, que é essa questão de que você falou sobre falar, né, e acho que o cinema ele cumpre esse papel muitas vezes, né, ele é o responsável por dar voz e imagens a sentimentos que a gente precisa discutir, né, e esse sempre foi o papel do cinema, de falar, quando dizem não falem, o cinema vai lá e fala, ó, sim, podemos falar, podemos discutir. Aí você falou de como o filme é sentido, eu ia falar da palavra abraço, né, que é a ideia do companheirismo, de nessas situações a gente sentir que, ó, nós não estamos sozinhos. Isso vale tanto para situações mais no geral, quanto ao específico, quanto ao tema do filme, né, que é a questão do suicídio, que é a questão de que às vezes as pessoas precisam, ali, quem passa por esse processo, sentir que, ó, não estou sozinho, e é a partir daí que a gente busca o processo de cura, né. Que lindo a palavra abraço, né? Eu acho que ela está muito presente mesmo no filme, muito bonita a sua leitura. Eu acho que tem só uma coisinha pensando do que eu não falei ali, mas que o Paulo também falou do manual, né, da suicidologista, que é o manual da Karen Scavatini, do Instituto Aleri, que também aí dessas conversas com ela, ele traz muita informação, né, como a gente pode abordar, como a gente pode falar, quando a gente for falar, o que deve conter ali para informar, e não deixa também de ser uma forma de abraçar essas pessoas que foram impactadas por um suicídio, né? Da mesma forma, podem ser acolhidas, né? Por uma palavra, por um gesto, por uma publicação, enfim, que elas se sintam incluídas e que possam abrir e falar sobre os seus sentimentos, né? Sua resposta foi muito completa já, Flávio, te agradeço sobre o tema, acho que dá um bom panorama e esse serviço também para quem estiver ouvindo e eventualmente se interessar pessoalmente ou tiver alguém para indicar também esses canais, né? A parte do serviço mesmo da nossa conversa, e que eu acho que a divulgação do filme vai passar muito. E aí, para mudar um pouquinho de assunto, eu queria te ouvir um pouco sobre gênero mesmo de cinema. Acho que o filme, em alguns momentos, tem alguns cortes ali que vão nos deixando num certo suspense. Não sei se exatamente ele mergulha numa investigação, acho que é uma coisa mais íntima, como você mesmo disse, mais própria ali, né, dos pais mesmo, mas nos cortes, nas sequências, na forma com que às vezes a gente é apresentado a um personagem em determinado lugar, então ela surge num apartamento e a gente pensa quem está ali, com quem ela vai dar de cara. Queria te ouvir um pouco sobre isso, essa construção, quanto que tem ali da sua mão na direção mesmo, de contar essa história, e curiosidade mesmo de entender um pouco por que essa história te remete a ser contada dessa forma, com algumas sequências ali que eu acho que criam também uma suspensão, uma expectativa na gente. Que ótima pergunta, Paulo. Tem o filme, né? Ele vai se modificando ao longo do processo, né? A gente fala que primeiro cada tratamento do roteiro ele conta o filme de uma forma, né? Aí você vai para um outro tratamento, você reconstrói muita coisa, às vezes você tira personagens, às vezes você coloca outro, você muda a locação, você altera desejos, vontades, e aí vai, né? O filme ele foi filmado no 8º tratamento, então ele foi muito construído e desconstruído, e isso não deixa de criar camadas, né? E eu acho que o processo de atuação também, né, de ter esse mergulho aí dos atores, tal, a gente vai trazendo outras camadas, outras leituras, né, que não estavam tão evidentes no roteiro,
mas enfim, que de alguma forma foram apontadas e foram, né, foram trazidas durante o trabalho, durante a gravação. A gravação, né, em si é uma outra contagem do filme, né, porque você tem ali todos os elementos, você cria, né, como você vai decupar o filme. Então foi um trabalho também super minucioso com o Léo Rezende Ferreira, que é o diretor de fotografia. A gente sentou, decupou cena a cena, entendeu, né, onde já está a câmera e por que em cada um dos quadros, tal. A gente é um filme que a gente tinha poucas semanas para filmar, e a gente resolveu fazer com luz diegética. Então, um filme que ele tem, acho que tem uma cena que tem um refletor, o resto é com iluminação de abajur, com umas lâmpadas LED que ele trouxe, que ele controlava temperatura pelo celular, enfim, para dar uma dinâmica e uma rapidez, né, na hora de passar de uma cena para outra. E aí o filme, quando acaba a filmagem, você senta com a montadora. Para mim é muito importante ter uma montadora, acho que é legal ter alguém distante do processo, que olhe para as imagens como um novo recomeço, porque de fato e tenha distanciamento daquilo tudo que a gente construiu para poder entender se aquilo chegou de forma imagética, né, ou sonora, enfim. E aí você tira então tudo aquilo e, com base ali na história e no roteiro, a gente montou, né, e aí eu deixei muito ela ali, ela montou um primeiro corte. E esse primeiro corte a gente chama de monstro, que é um corte que vai ali de acordo com o roteiro. E esse corte, assim como, né, os tratamentos de roteiro, ele foi muito, muito mexido, ele foi alterado de ordem, ele foi... caiu coisa, entrou outras cenas, caiu personagem, a gente abriu mão de cenas lindas, que, né, demandaram um super trabalho, mas a gente foi subvertendo o roteiro e chegando ali, né, no corte do filme que interessava mais. Aí, durante o processo, a gente teve 2 consultores. Primeiro, a montadora, que chama Tina Hard, que é uma pessoa hipersensível, com uma visão de cinema super especial, assim, então ela que estava ali de mão dada, dia a dia, fazendo a edição comigo, pensando e propondo coisas, e a gente trouxe 2 consultores, que é a Giga e o Valdir Xavier, que são... Valdir talvez um pouquinho, né, ele é muito da pós, do som, ele é muito sound designer, e a Giga é montadora, então a gente foi ali trabalhando com eles, entendendo de como esses cortes batiam, né, de como esses cortes eram vistos, e eles deram dicas, caminhos, possibilidades. E durante o processo do filme, 2 coisas ficaram muito evidentes, e aí eu acho que tem uma mão aí da montadora também, né? Eu acho que quando a gente fala de suicídio, a gente fala dessa brutalidade, né? Da perda de repente, daquela coisa devastadora, brutal, e isso está, né, no corte ali, em transição de uma cena para outra, em muitos momentos, né? A gente está no meio de uma situação ali, corta e vai para um outro lugar. E outra coisa era o vazio, né, desses tempos espaçados, que às vezes não tem nada em quadro, né? Então, tem uma cena da piscina que você vê ele atravessar quase a piscina inteira, uma cena de uma sala vazia, que é esse vazio que fica, né, de uma presença que, de repente, subitamente vai embora. Então, isso ele chegou mais no momento da montagem, né? E a parte do suspense, acho que desde o começo, a intenção do roteiro era não entregar tudo de cara, sabe? Aí construindo esses sentimentos, essas possibilidades, essa relação entre os personagens e trazendo essa tensão. Eu acho que uma coisa que veio no processo também, a gente entendeu que um pai e uma mãe que tem essa sensação, né, que sofrem a perda de um filho, tecnicamente eles podem ir para qualquer lugar que a gente está olhando ali, a gente vai entender e vai comprar esses caminhos, né? E o que a gente foi entendendo ao longo da história é que a gente só precisava estabelecer o que aconteceu desde o começo. Porque se a gente não estabelecesse, a gente se afastava um pouco da emoção para tentar no racional, tentar entender, bom, mas aí o filho morreu, mas como morreu, mas quando foi, mas o que foi, o que eles estão investigando. Então, a gente trouxe um flash forward, né, uma cena que está lá na frente para a cena do começo. Eu não sei se isso é... Bom, isso é um pouco um spoiler, mas de cara
tem ali a cena deles no psiquiatra, e ela fala: o que você fez com meu filho? Meu filho morreu, né? Meu filho se suicidou. Então, e aí daí, então, você já entendeu a relação dos dois e né, aonde eles estão transitando. A partir daí, são as trajetórias de luto de cada um, né? Como cada um vai processar a sua dor, o seu vazio, o seu silêncio, as suas carências, angústias, raivas, solidões, e aí cada um vai para um caminho muito, muito particular, né? E a história, então, aí ganha esse sentido, eu acho, que você fala de suspense, né? Porque eu vejo o filme como um drama intimista, que eu espero, né? Não sei o quanto vocês sentiram isso, mas que seja universalizado, né? Porque que as pessoas se identifiquem com essa história e de alguma forma, né? Não necessariamente com o fato em si, mas, né? Pelo impacto da morte, pela essa vontade de vida, enfim, e que deixa o espectador em suspense, né? Em suspensão, na verdade, talvez seja um termo melhor, que o espectador ele fica ali atento, né? Ele se pergunta: mas o que ela vai fazer? Mas ela pegou isso, e agora? Mas ele foi para lá, mas quem que é esse que apareceu? Acho que tem isso vai deixando o espectador ali colado na história, né? E um pouco em estado de alerta, tentando entender qual que é o próximo passo desse casal, né? Entendendo que tem duas bombas relógio ali, né? Que podem ir para qualquer caminho. E essa foi a intenção. Isso estava desde o roteiro ali, mas ele foi sofisticado, né? Ao longo do processo. E eu acho que uma coisa importante também falar é o som. O desenho de som feito por um cubano sensacional chamado Rubem Valdez. Ele é um cara formado em cinema também, tem muita bagagem de roteiro, e ele trouxe muita coisa para o filme. Assim. Primeiro, essa liberdade de poder reconstruir cena, né? Depois de feita, finalizada não, mas montada, a gente entender como eventualmente a gente pode acrescentar um diálogo, trazer um diálogo com um personagem de costas, criar possibilidades às vezes menos evidentes ou mais evidentes, ou como você cria ambiente sonoro, que, né, o Valdir contribuiu, o Rubem veio e trouxe muita coisa interessante nesse sentido para o filme, até, né, essa parte das trajetórias, do som mais metálico para a mãe, né, um som mais de rangido, de cidade, de estaca, de caçamba, aquela coisa mais dura, e para o pai um pouco esses ruídos que vêm do centro de São Paulo, dos jovens, dos bares, né, que é aquela coisa do vizinho de bar, assim, né? Aquele som constante de pessoas, movimentos, e a música, né? Como a gente conseguiu pontuar e trouxe aí o Edson Seco, que um trilheiro brilhante, assim, que ele, né? E também de novo construiu, né? Nos pontos bem específicos, assim, né? Esse clima, né? Essa trilha climática, né? Essa coisa que ela não... A ideia não era conduzir nem sobrepor de novo, né, os atores, não era sobrepor emoção, nem conduzir história, era pontuar, era trazer outra camada, era trazer um sentimento às vezes contraditório, complexo, era somar ao que estava ali na imagem, né? E aí que eu acho que veio, então, essa tua ideia, talvez, ou essa tua sensação de uma coisa mais de suspense, né, Paulo? Não sei se é por aí que você tinha construído o teu olhar. Não, total, isso mesmo. Essa construção, e isso que você diz também do filme evoluindo um pouco nesse olhar, né? À medida que a gente está entendendo um pouco mais qual que é o drama deles, a gente comprar um pouco mais essa briga, né? Da inquietação pessoal de cada um ali, né? Se interessar pelo que esse pai e essa mãe estão buscando de forma meio dispersa, né, de forma meio caótica, claro, pelo momento que eles estão vivendo, mas levando a gente junto, assim, levando a gente seja nesse momento de suspensão, seja no momento em que eles estão expondo de alguma forma também, né, conversando sobre tudo isso e tal. Uma pergunta mais também, né, indo nesse lado da construção do filme mesmo, e foi interessante, como você foi falando que essa construção de vocês nos tratamentos do roteiro, minha pergunta é em cima disso. Em alguns momentos eu me permiti, né, como eu estava ali imerso na história,
E eu percebi que em alguns momentos você tem um lado que ele é um pouco cômico, assim, se permite o riso, né? Umas situações engraçadas, eu vou até evitar falar aqui para não dar spoiler, né? Mas eu queria perguntar o seguinte, acho principalmente na leveza de como eles estão ali lidando com fora, né? Tem aquela questão do que cada um vai fazer, né? O lado que o Carlos toma e o lado que a Fran toma, assim, cada um são personagens que acabam ficando meio opostos, mas ao mesmo tempo se juntam em algum momento, mas mesmo entre os dois ali, há uma questão que me permite rir, assim. E eu queria perguntar, esses momentos em que houve esse alívio para movimentar a história, já tinha nos tratamentos do roteiro ou surgiram da interação entre eles? Como o filme também é uma experiência muito sensorial e pessoal, né, Davi? Eu mesmo tenho sensações muito diferentes quando eu vejo, sabe? Eu me conecto às vezes com determinada cena, às vezes com outra, às vezes eu vejo coisa que, né, estava em outro, às vezes um detalhezinho ali que me remete a uma outra coisa. Então, eu acho que o riso também é muito pessoal, com exceção, eu acho que de 2 momentos que tem uma marcação desde o roteiro, né? Eu não vou dar spoiler também, porque é mais complexo de falar sobre exatamente onde é o momento, mas tem um momento ali onde a personagem ri, né, do filme, de um relato do Carlos para a Francisca, e ela se espanta, se assusta, e elas meio que escapam um sorriso. Isso desde o começo está no roteiro, porque ele prepara para essa próxima construção, que é o próximo ato ali, a sequência da personagem, que é o final do filme, enfim, que aí eu acho que eu acho que não vale a pena falar, acho que vale a pena o espectador ou quem quiser ver, sentir isso pessoalmente ali, e de preferência no cinema, que é para onde o filme foi feito, né? Só acho que vale abrir esse parênteses, que a gente faz o filme, né, pensando na sala. Então você pensa na tela, você pensa em como você vai calibrar a luz ali para uma sala de cinema, em como, né, o 5.1, né, vai ecoar ali na sala. Então o filme ele é feito para lá. Então é legal, quem puder ver no cinema, gente, um privilégio, ainda mais agora que, né, o cinema está começando a voltar, pós-pandemia, né, as salas estão voltando a encher, é uma ótima oportunidade para assistir o filme. O filme entra em cartaz agora dia 30, no feriado, então feriado aí, quinta, sexta, sábado, domingo, vai estar em São Paulo, no Rio, BH, a gente ainda não tem todas as salas definidas, algumas outras capitais, Recife, Fortaleza, Salvador, Brasília, enfim, acho que a coisa ainda está se desenhando um pouco, mas na subjetividade, né, retomando um pouco sua pergunta, Davi, na subjetividade, eu acho que tem 2 alívios cômicos ali, mas tem coisas que apareceram que eu acho que tem, por exemplo, acho que numa cena super tensa, que é a cena que a irmã, que ela está ali cozinhando, a irmã toca o telefone, aí toca a campainha, e elas têm uma conversa tensa ali no portão, e ela volta e ela se surpreende com a cachorra. Tem uma coisa tem um final ali da cachorra, né? Daquela cachorra, do corpo dela, do que ela pega, do que ela come, de como ela come, que é algo imprevisível que aconteceu ali, né? Pela própria cachorra atriz ali, pelo que deu ali da cena, né? Mas tem algumas coisas que foram desenhadas assim. Um alívio, né? Um alívio cômico, acho que é importante, né? É importante, eu acho, dentro da tragédia toda, saber que é possível, de volta, olhar para a vida com leveza, com outros significados, com outras cores e voltar a rir, né? De uma forma diferente, mas de uma forma tão potente quanto sempre foi. Flávio, valeu demais pelo papo. Registrar de novo que A Metade de Nós estreia em 30 de maio pelo Brasil. Esperamos que o público vá ao cinema assistir teu filme. Esperamos também que ele siga rendendo boas conversas, bons debates, diante de um tema importante, diante também de um cinema que, a meu ver, foi bem feito nessa coisa singela, nessa coisa intimista, como você falou, e numa história muito bem contada para a gente assistir também. Valeu pelo papo, boa jornada aí com o filme. Eu que agradeço, Paulo, obrigado pela oportunidade de estar aqui, obrigado, Davi, adorei fazer parte aqui do podcast, e convido todo mundo para ir ao cinema, e é isso aí. O filme entra em cartaz já 30,
depende aí do público para ver por quanto tempo ele vai durar nas salas de cinema. Então, quanto mais cedo vocês conseguirem acessar o filme no cinema, mais chance de conseguir assistir nesse espaço tão sagrado para a gente. Obrigado. Obrigado, Flávio. Valeu, Flávio. Você conhecia quem morava aqui? Felipe era meu filho. Vocês são muito parecidos, né? Tá tudo muito confuso. Eu não tô dando conta. Parece que ele ainda tá aqui. Você vai me pegar. Ó, eu vou pegar você, hein? O que será que estava passando pela cabeça desse menino? Ele andava muito triste, Fran. Ele ficou deprimido, Carlos. Que nome a gente dá pra quem perdeu um filho? Não é órfão. Não é viúvo. O que eu sou? Dali, Davi, mais algum comentário sobre a conversa diante de A Metade de Nós? Acho que o Flávio deu um panorama importante para um tema muito sério e que ele, por estar mergulhado no tema, até traz informações muito mais profundas e mais bem oferecidas do que a gente, nesse caso. São muitos anos aí trabalhando com consultoria, entendendo, investigando o assunto do suicídio, das questões mentais. Acho que tem esse lado muito importante, e acho que tem uma coisa bem interessante também da própria feitura do filme, né? Tacaria aí os bastidores que ele traz da construção desse casal, né? Desse pai e dessa mãe ali em crise, e também desse clima que ele consegue dar para o filme, como você chamou na sua colocação, conseguir fazer um filme leve, conseguir fazer um filme fluido diante de um tema tão denso e às vezes tão silencioso. Acho que quem assistiu aí depois vai, na verdade, até puxar um pouco a nossa orelha, porque essa dinâmica muito legal entre os dois, né, entre o casal, e teria tanta coisa para perguntar para ele, né, que a gente, porque como você mesmo colocou, assim, pô, é um bate-bola muito bacana entre os dois ali, dois atorzaço, né, além de tudo, entregam muito, assim, o filme ele entrega muito de atuação, não tem o que a gente coloque ali de vírgula, porque, e acho que isso é um detalhe bem interessante, assim, então vale a pena depois, quem conseguir conversar com ele em outros momentos, também bater nessa tecla, porque tirando toda essa carga extremamente importante e fundamental que o filme discute, ele tem um lado técnico, um lado prático, um lado de trabalho muito bom, assim, então vale a pena ser colocado também, para além disso, se não tivesse todo esse background, né, todo esse fundo dele, já seria uma obra incrível, assim. E aí junta com toda essa carga, pô, difícil, cara. Eu não teria coragem de abraçar esse projeto e, assim, né, tipo, mostra muita capacidade. Eu não sei você, assim, se você teria essa força. E além de tudo, conseguir fazer um filme um filme que você vai assistir e que não vai em nenhum momento, tipo, vai te sobrecarregar, né? Pode até, acho que quem tiver ali algumas questões, pode ser colocadas e além de tudo, vai fazer como se fosse, na verdade, sim, é uma escuta, né? O filme é uma escuta, o filme é um abraço, o filme é uma relação íntima, né? Pois é. Eu confesso que, muito pessoalmente, tenho um pouco mais de dificuldade com temas desse peso. Claro que também não vivenciei nada próximo, né, como vivenciou o Flávio, para saber qual que é a reação, mas eu até estava esperando mais dificuldade nesse sentido, e aí eu acho que vem da capacidade, da sutileza mesmo de contar a história, né? É muito compromisso com o tema, é muita responsabilidade com o tema, né? Não é qualquer pessoa que deve se aventurar não é qualquer pessoa que se aventura a fazer um filme de tema tão delicado, né? Então eu acho que ele teve
esse cuidado, né? Falou aí das consultorias, falou dos caminhos para quem está procurando ajuda, porque é um assunto muito caro, e aí quando ele é muito caro, ele se torna muito próprio, né? Muito presente ali numa intimidade, né? Tá falando da própria família, praticamente. Mas eu acho que super rolou, assim. Fico curioso para ler mais, até li alguns textos que saíram na época da mostra, a maioria das coisas que eu encontrei elogiando essa coisa singela, íntima, pequena ali, familiar, que ele conseguiu construir, e acho que é bom também ver passando por aqui um filme que gera um debate, claro, todo filme gera uma conversa, mas nesse caso, gera um debate mais pontual sobre uma questão mais prática do nosso dia a dia, né? Exato, e que é importante ser falada, né? E que é importante também ser mostrada na tela, né? E é o que mostra o que a gente já discutiu em alguns programas aqui, né? Que bom que a gente consiga trazer essa diversidade para o cinema, né? Esses temas e essas abordagens, porque é isso que faz o nosso cinema ser um cinema que vai chegar cada vez mais gente, né? Que mostra essa capacidade, ó, nós podemos fazer isso. E a criação artística é o lugar seguro para tratar disso também, né? Acho que uma sala de cinema é um bom lugar para se conversar sobre suicídio, no fim das contas. A gente precisa dessas coisas, né? A gente precisa da literatura para apresentar temas difíceis, tabus para as crianças, por exemplo, né? A gente precisa do cinema para apresentar temas delicados e difíceis de serem falados para todos nós, assim. Acho que é um filme que cai bem para fomentar o debate. Vou só registrar algumas coisinhas aqui da semana. A Associação Brasileira de Cinematografia divulgou no último final de semana os vencedores, né, os trabalhos premiados no Prêmio ABC 2024. Melhor direção de foto para longa, Adrián Tegido, por Rio do Desejo. Melhor direção de arte para longa, o Rafael Roncone, por O Sequestro do Voo 375. Melhor montagem de longa foi para Rio do Desejo, Ricardo Farias, Marcelo Junqueira e Felipe Duarte Ferpa. Melhor som de longa foi para Mussum, o Filmes, trabalho do Evandro Lima, do Rodrigo Noronha, do Gustavo Loureiro, da Cássia Lima e do Tomás Além. Direção de foto para longa doc foi para o Alziro Barbosa, Invento na Fronteira. Montagem para longa doc foi para o Elise Tom, do João Weiner. Foto para série de TV foi para Cangaço Novo, o Azul Serra, fotógrafo responsável pelo 3º episódio. Direção de foto para curta, para Bento Marzo, por Yami Iapá. Direção de arte para TV, Rio Connection, assinatura da Valéria Costa. Melhor som de TV também foi para Cangaço Novo, Jorge Saldanha, Anderson Ferreira, Alessandro Laroca, Guilherme Marinho, Eduardo Virmon. Direção de foto para publicidade, Lícia Arosteg, por Ninho, Aprendendo Juntos. Direção de foto para videoclipe, Vitor Alencar, pelo clipe da Isa e da MC Carol, Fé nas Maluca. Por fim, melhor direção de foto para filme estudantil, Gabriela Pazini e Gabriel Saraiva, Os Peixes Mais Lindos do Mundo. Legal a repercussão do Prêmio ABC, que tem uma página muito ativa aí nas redes. O próprio post aqui dos premiados tem muitos comentários, muitas curtidas, compartilhamentos. É legal a ABcine, a gente acompanhar também os prêmios aí da categoria para divulgar e alastrar os filmes. Não, e muita gente boa na lista, né? Pois é. Rio do Desejo, um filmaço, aço. Gostei bastante do filme, com 2 prêmios. Gostei muito também de Cangaço Novo, de ter acompanhado a série. Acho que tá em ótimas mãos os prêmios dessa temporada. E só para registrar, saíram selecionados do Festival de Cinema de Vitória. Acontece em julho, 31ª edição já do Festival de Cinema lá na capital do Espírito Santo. É uma lista bem longa de filmes, né? São várias mostras regionais, nacionais, curtas, longas. Só para contar aqui os 5 longas selecionados na mostra nacional: Café, Pepi e Limão, Adler, Kibe Paz e Pedro Léo, da Bahia. Não Existe Almoço Grátis, do Marcos Nepomuceno e do Pedro Charbel, do Distrito Federal. Presença, do Erli Vieira Júnior, do Espírito Santo. Quando Eu Me Encontrar, da Amanda Pontes e da Micheline Helena, do Ceará. E Sec Desce, de Graciela Guarani e Alice Gouveia,
de Pernambuco, mais um importante festival chegando aí já na virada do semestre, né, em julho. E se A Metade de Nós estreia no próximo dia 30, nessa semana, 23 de maio, estão estreando Mundo Novo, filme do Álvaro Campos, que tem como sinopse: um casal interracial pede para que irmãos de um deles seja fiador de uma casa no Leblon, bairro mais branco do Rio de Janeiro, mas uma simples assinatura passa a ser mais complicada do que imaginaram. E estreia também A Alegria é a Prova dos 9, filme da Helena Inês, longa com direção desse ícone do cinema brasileiro, que mergulha na jornada de Jarda, uma artista, sexóloga e roqueira, e do Lírio Terron, que é vivido pelo Ney Matogrosso, um defensor dos direitos humanos, durante sua viagem ao Marrocos nos anos 70. A aventura desses dois personagens, A Alegria é a Prova dos 9. Está estreando também no dia 30, A Filha do Palhaço, e é o tema do nosso programa da semana que vem. A gente vai seguir falando de família, de paternidade, de maternidade, mas com um viés bem diferente de A Metade de Nós. Acho que são dois programas que podem combinar bem. A Filha do Palhaço é o nosso papo da próxima semana. É isso, Davi. Falei demais. Dá o seu tchau aí. É isso. Só digo tchau. Obrigado a todo mundo que ouviu aí. E lembrem, procurem sempre informação, procurem sempre contato e procurem sempre ouvir também. É isso. Central Cine Brasil chega toda quinta-feira no seu tocador de podcasts, uma produção da Central 3. Estamos no Instagram em Central Cine Brasil. Até a semana que vem. Tchau. Tchau, tchau.